E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos abordar como fazer a escolha certa na hora de comprar um mini projetor. Para começar, é interessante analisar que os projetores evoluíram em duas direções. Por um lado, eles cresceram, ampliaram sua resolução, começaram a servir para enormes shows, igrejas ou qualquer lugar grande que precise de uma projeção. Do outro lado, eles diminuíram e ficaram bem mais portáteis. Hoje, vamos falar desses pequenos e bastante usuais equipamentos. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai comprar um mini projetor ou qualquer outro tipo de equipamento é qual que é a nossa real necessidade. Perguntas como: por que eu quero um projetor portátil? Para que eu vou usá-lo? Eu vou mudar ele de lugar constantemente ou uma vez por semana apenas? Onde que ele vai ficar posicionado? Quantas pessoas vão assisti-lo, em média? Então, isso vai servir para determinar qual dos dois tipos existentes de mini projetor mais se adaptam para a gente. O primeiro desses modelos é o modelo Palm Top, que, como já diz, normalmente cabe na palma de uma mão aberta. Ele varia entre uns 6 e 13 centímetros de largura e comprimento e, no geral, ele tem uma resolução SVGA, que é o que? 800 por 600 pixels. Também tem alguns modelos que trabalham com 720p, que já é HD, mas a maioria deles mantém esse 800 por 600. Eles têm entre 100 e 300 ampsilumens de potência, que fazem com que eles consigam ter uma imagem boa de até uns 150 centímetros de largura. Isso equivale a mais ou menos umas 15 pessoas conseguirem assistir bem esse vídeo em uma sala pequena. O outro tipo de modelo de mini projetor que existe são os modelos Pico, que por sua vez são capazes de serem segurados com a mão fechada, então eles seguem um padrão de tamanho perto do smartphone. A sua resolução é normalmente de VGA, que é entre 640 e 480 pixels, mas eles têm algumas configurações um pouco estranhas que podem mudar um pouco como você vê a sua tela. O brilho desse equipamento varia entre 10 e 100 ampsilumens, que fazem com que ele tenha uma imagem entre 60 e 100 centímetros de largura funcionando bem. Então você vê que eles são menores, são mais fáceis de carregar, mas eles têm muito mais limitações do que um Palm Top. A partir dessas perguntas dos dois modelos que vocês acabaram de aprender, vocês vão decidir qual que é o melhor para vocês. Então, se você faz longas viagens, todo dia você está apresentando um treinamento novo para poucas pessoas, nesse caso, vale mais a pena você ficar com o Pico. Se você mexe um pouco menos ele de lugar, tem que apresentar para mais pessoas, o Palm Top é a melhor opção. Mas o que procurar neles, depois que eu já escolhi qual que é o modelo? Então, a primeira coisa que você olha, quando você já sabe mais ou menos qual projetor você quer, são as entradas, tanto USB como HDMI que saem do computador e as opções de cartão. Tem alguns modelos novos de mini projetores onde você coloca o cartão e ele lê vídeo, PDF ou apresentação. Isso facilita muito a vida e a sua experiência própria, tá? Porque às vezes o computador deu pau, alguma coisa deu problema, você só tá com o projetor e você consegue colocar o cartão de memória ali nele e reconhecer a apresentação. É legal ficar bem de olho em quais os formatos que ele consegue ler esse projetor, para você não ter problema na hora que você quiser usar ele. Então você vê como que é, dá uma testada antes em casa, depois você já comprou ele e deixa esses arquivos nesse formato, tá bom? Quando a gente fala de projetor grande, a gente trabalha muito com brilho para saber se ele vale a pena ou não. Como eu já disse antes, os mini projetores eles têm pouco brilho, eles variam entre 100, 200 e os Pico variam entre 10 e 100, que é muito pouco, então não vale muito você ficar olhando em qualidade quando você pensa em projetores Pico. Você tem que pegar o maior possível de brilho para conseguir levar para um lugar legal, mas todas as outras configurações não vale a pena. O que você está procurando nele é a portabilidade, ok? O último ponto que é muito importante de você ficar de olho em um mini projetor é o áudio. A maioria deles vem sem áudio nenhum, ou quando vem com um pequeno alto-falante. Então é sempre legal ver qual é a saída de áudio dele ou a do seu computador e comprar uma caixinha separada, porque os áudios deles são bem fraquinhos. Eu selecionei 3 modelos bem legais aqui para vocês. Então o primeiro é o Bank Joyby GP3, que ele é um Palm Top com memória de 2 GB, então dá para colocar arquivos neles. Ele tem 300 ampsilumens
e tem uma resolução de 1280 por 800, o que é muito bom porque já é HD. Ele pesa 560 gramas e tem caixa interna de som, mas elas não funcionam bem, como eu já disse antes. O segundo projetor que eu trouxe para vocês é o Vivitech Cume Q2. Ele também tem 300 ancilumes, é um palm top e ele tem uma resolução widescreen de 720p, que funciona muito bem para filmes. Então eu vejo muita gente comprando esse modelo para usar em casa, para conseguir levar para o sítio ou algo do tipo, tá? Novamente, ele tem caixa de som embutida, mas não funciona legal. O último projetor que eu trouxe aqui para vocês é o Philips PPX 2480. Ele tem 80 ancilumes de potência, que para um projetor pico é bom pra caramba. E ele tem uma resolução de 854 por 480. Você vê que é uma resolução mais baixa do que os outros palm tops que eu falei anteriormente. Ele tem 2 GB de memória interna para fazer aquele processo de colocar cartão e conseguir ler as coisas. E tem 300 gramas de peso, então ele é extremamente portátil. Ele segue um padrão, como eu já disse, de tamanho de smartphone. Então é muito fácil de levar para os lugares, tá? Legal, pessoal. Então a gente passou um pouco sobre quais são os tipos de mini projetores, o que a gente tem que olhar na hora de comprar eles e alguns bons modelos. Se você ainda está em dúvida sobre qual projetor comprar, acesse o nosso site, projetoemfoco.com.br. Lá você vai encontrar muito material sobre projetor, tela de projeção e home theater, tá bom? Até a próxima!